Existem imagens que desaparecem da internet. E existem imagens que continuam vivendo, mesmo quando ninguém mais fala delas. Talvez você não veja esse rosto há anos, mas basta um segundo para reconhecer exatamente quem ele é. Algumas pessoas nunca mais quiseram vê-la, outras nunca conseguiram esquecê-la. Ela ficou conhecida como Momo. Durante alguns meses, parecia estar em todos os lugares. No WhatsApp, no YouTube, nas conversas da escola, praticamente em todos os lugares. Mas essa história nunca foi apenas sobre uma imagem, mas sim uma internet que parecia acreditar em qualquer coisa. E talvez essa teria sido a combinação perfeita para criar um dos maiores pânicos coletivos da internet. É estranho olhar para 2018 hoje, porque a internet parecia outro lugar. O TikTok nem sequer dominava as redes. O WhatsApp era a principal fonte de notícia para muita gente. Os grupos funcionavam como um enorme telefone sem fio. Todo dia surgia alguma coisa. Um áudio misterioso, um vídeo proibido, uma corrente, uma ameaça. As pessoas compartilhavam primeiro e depois perguntavam se era real ou não. E quanto mais assustadora era uma história, mais rápido ela se espalhava. Milhões de pessoas estavam ajudando a construir uma internet onde o medo também podia viralizar. A Momo não apareceu em uma internet tranquila. Ela encontrou um ambiente que já estava preparado para sentir medo. A internet já tinha descobrido sobre o Baleia Azul. E no YouTube, vídeos de desafios às 3 horas da manhã acumulava milhões de visualizações. E a Deep Web era tratada quase como um lugar onde qualquer coisa podia acontecer. E sem contar que tinha creepypastas que misturavam ficção e realidade. Havia ataques hackers e perfis misteriosos circulavam diariamente. Era uma época em que o medo também era compartilhado. E às vezes, mais rápido do que qualquer notícia verdadeira. Então, ela surgiu, sem explicação, sem contexto, sem uma história oficial. Apenas um rosto. Olhos enormes, um sorriso impossível. Traços quase humanos. Mas estranhos o suficiente para causar desconforto. Nosso cérebro reconhecia um rosto humano, mas havia algo de errado. Pequenos detalhes pareciam fora do lugar. Era familiar, mas ao mesmo tempo completamente estranho. Antes mesmo de existir qualquer boato, muita gente já sentia a vontade de desviar o olhar. Talvez fosse justamente isso que tornava aquela imagem tão implacável. Logo apareceram os primeiros relatos. Não adiciona esse número, não responde. Dizem que ela manda mensagem. Alguns juravam ter conversado com ela. Outros afirmavam ter recebido mensagens perturbadoras. Havia histórias dizendo que ela sabia informações pessoais. Seu nome, sua cidade, até detalhes da sua família. Quase nenhuma dessas histórias podiam ser comprovadas. Mas isso pouco importava, porque ninguém queria ser a pessoa que descobriria se era verdade. A história deixou de existir apenas dentro da internet. Telejornais começaram a falar sobre o assunto. Escolas enviaram comunicados aos pais. Professores comentavam durante as aulas. Famílias proibiam crianças de responder números desconhecidos. O medo tinha atravessado a tela e vindo para o mundo real. Mesmo que nunca tinha visto a imagem, já tinha ouvido falar da Momo. Foi nesse momento que nasceu a história do chamado Momo Challenge. Segundo os relatos, ela propunha pequenos desafios. Depois, tarefas cada vez mais perigosas, até chegar no último desafio.
Era uma narrativa assustadora, mas quanto mais pessoas repetiam essa história, menos alguém perguntava de onde ela tinha surgido. O medo fazia o trabalho sozinho praticamente. Cada compartilhamento parecia confirmar o anterior. E assim, o boato crescia. Meses depois, jornalistas começaram a investigar. Encontraram algo curioso. Grande parte da história simplesmente não podia ser comprovada. Não existiam evidências sólidas de uma organização por trás disso, nem mesmo provas de que o desafio funcionava de maneira como era contado. E a famosa imagem, na verdade, era uma fotografia de uma escultura criada por um artista japonês. Ela nunca foi feita para assustar crianças, muito menos para se tornar o símbolo mundial do medo. Mas, naquele momento, já não fazia diferença. A história era maior que os fatos. Talvez seja por isso que tanta gente ainda se lembra da Momo. Não porque ela fosse real, mas porque o medo que ela provocou foi. Ela surgiu em uma internet onde boatos viajavam mais rápidos que desmentidos. Onde bastava somente uma imagem para criar milhares de histórias diferentes. Onde ninguém queria descobrir o que aconteceria caso respondesse aquela mensagem. Hoje, as correntes mudaram. Os aplicativos mudaram. As tendências desapareceram, mas o mecanismo continuou o mesmo. Uma imagem estranha, um vídeo fora de contextos, alguns relatos, milhares de compartilhamentos, e até que alguém consiga verificar qualquer coisa, o medo já fez o resto. A Momo desapareceu da internet. O mecanismo que a tornou famosa? Não.